Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 16. Aleluia, Jesus. Deus está neste lugar. Deus é poderoso. Graças a Deus. Mateus 16, 19. Aleluia, Jesus. Você crê que Deus vai falar contigo? Quem está nos acompanhando em casa também, se tem a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, abra, acompanhe a palavra do Senhor, amém? Mateus 16, verso 19. Aleluia, Jesus. Diz assim: E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Senhor, no nome de Jesus. Pai, nós estamos reunidos aqui nesta casa de oração, lugar da Tua presença. E eu sei que o Teu Espírito Santo está aqui, tratando com as nossas vidas, Pai, e o Senhor fala aos nossos corações. Meu Deus, abre a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso espírito. Queremos apresentar diante de Ti um espírito quebrantado, Pai, submisso à Tua palavra, Senhor. E no poder da Tua palavra, eu creio, vidas serão libertas, curadas, transformadas, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, amém? Graças a Deus. Queridos, a palavra do Senhor nos relata aqui Jesus falando com Pedro, que no versículo 18 diz assim, né? Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí ele fala, né, que estaria dando as chaves do reino dos céus. Quando nós falamos de chave, como é importante, e que diferença faz na nossa vida chaves, né? Você tem a chave da sua casa, a chave do seu carro. Hoje em dia as chaves estão bem modernas, né? As chaves dos carros são codificadas e tem toda uma tecnologia diferente do que era antigamente, né? Antigamente tinha aquela chave grandona que tinha um buraco grandão. E às vezes a chave de um lugar até abria outra, porque aquele, né, tinha um buracão e uma chave só com um quadradinho na ponta, e aquela chave lá às vezes de uma porta abria outra. Mas hoje não é mais assim. Hoje tudo tem tranca digital, tem chave codificada, não é? Eu lembro, até comentei com a igreja aqui o dia que eu vi, uma moça falando que ela mora no apartamento, e ela estava tentando entender essa tecnologia, porque ela falou, lá embaixo, na área de lazer, tem a sala, onde guarda as bicicletas lá, e a chave da minha porta, abre aquela porta lá. Então quer dizer que todas as chaves dos moradores abrem aquela porta. E como é que a chave não abre a porta um do outro? Né? Todas as chaves abrem a mesma porta, que é a porta lá de guardar as bicicletas. E como que as chaves não abrem uma porta do outro? Isso é tudo tecnologia, né, irmãos? São os segredos, as codificações, o que está liberado, o que não está liberado. Existe tranca com cartão, tantas coisas hoje. Agora os edifícios têm reconhecimento facial, não é assim? Como que é importante chave, irmãos? E a chave certa para o lugar certo. Você não consegue abrir a porta da sua casa com a chave do carro. Você não consegue abrir o carro com a chave da sua casa. Cada lugar, cada ambiente tem a sua chave certa. E da mesma maneira, quando nós falamos de coisas espirituais, nós vamos depois entender o que Jesus está falando neste texto. Mas no modo geral, quando nós falamos de coisas espirituais, não é diferente. Para cada situação que a gente passa,
Deus também nos dá uma chave, ou existe uma chave que vai abrir aquela porta, que vai trazer o entendimento para abrir aquela situação, para nós passarmos por ela. E muitas vezes é porque nós precisamos aprender algo. Muitas vezes nós estamos insistindo ali numa chave que não vai abrir aquela porta. Quantas vezes nós estamos tentando abrir uma porta nova, uma porta de um problema que apareceu agora, de uma coisa que é novidade para os nossos dias. Às vezes um problema com seu filho adolescente ou com seu neto, um problema que você fala, mas na minha época não tinha isso. É uma porta nova para você tentar desvendar, para você precisar abrir. Mas às vezes a gente está com aquela chave, né? Com um quadrado na ponta, aquela chave antiga, querendo destrancar a porta que hoje precisava de um cartão, precisava de uma chave moderna. E então nós precisamos pedir e ir para a presença do Senhor e clamar e dizer que nós precisamos que o Senhor Jesus venha nos revelar as chaves certas para a situação certa. E eu declaro essa bênção na tua vida. Você crê? Em nome de Jesus, situações vão se levantar, situações vão se pôr à sua frente como portas fechadas, mas você vai passar por elas em nome de Jesus. E em nome de Jesus, o Senhor vai te mostrar a porta adequada que vai abrir a porta, a chave adequada que vai abrir a porta. Deus vai te mostrar a chave, o segredo para você abrir essas portas em nome do Senhor Jesus. Muitas vezes nós nos confundimos com as chaves, não é? Nos confundimos com as chaves. Eu não gosto de molho de chave com muita chave. Você já reparou, irmãos? A porta que você quer é sempre a última. É a última chave do molho. Depois que você tentou todas, é a última que vai abrir. Nunca é a primeira. Você pegar um molho lá com 10 chaves de uma porta que você não conhece, que você nunca abriu, nunca vai abrir com a primeira chave. Sempre vai ser a última. Você vai ficar lá, essa não abriu, essa não abriu, essa não abriu. Vai ser a última, sempre assim. Na última tentativa. Mas o Senhor quer te dar a chave certa, para você não perder tempo. Nós não temos tempo a perder. Você sabia que a moeda mais valiosa nos nossos dias não é dinheiro, não é euro, não é dólar, não é a moeda de qualquer país. A moeda mais valiosa que nós temos hoje chama-se tempo. Você pode ver que é o que todo mundo tem escasso, é tempo. Nós não temos tempo para nos dedicar a tudo que nós gostaríamos. Eu não tenho tempo de fazer tudo que eu queria. Tanta coisa que eu queria fazer, mas cadê o tempo para isso? Para você se dedicar a uma coisa, você fala, eu vou ter que abrir mão de fazer outra, e não posso. São responsabilidades, são compromissos, é trabalho, não tem jeito. E então, algo muito valioso para os nossos dias é tempo. E nós não podemos, diante das situações que se levantam no meio da semana, no decorrer do mês, agora no segundo semestre até o final do ano, situações que se levantam e você fica lá perdendo tempo. Fica lá tentando com uma chave, até você entender, acho que não é essa chave. Vamos tentar outra chave. Fica lá tentando com outra chave, até você entender também não é essa chave. Você vai ficar vivendo de tentativas. Mas em nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz que enganados e confundidos ficariam os nossos inimigos. Amém? Aquele que se levanta contra as nossas almas. Ele é que vai ser derrotado, confundido e enganado. Mas nós não. Nós vamos ter a certeza que nós estamos colocando a chave certa e a porta vai se abrir em nome de Jesus. Mas Jesus aqui, irmãos, ele está falando de um outro tipo de chave. Jesus, ele está aqui falando com Pedro, e ele pergunta para aqueles discípulos, o que que dizem de mim? O que é que vocês falam de mim? Primeiro ele pergunta, o que é que
O que é que as pessoas falam de mim? Qual é o entendimento que as pessoas têm de mim? E aí eles dão o seu parecer. Depois ele pergunta, e vocês, o que dizem de mim? O que você diz de Jesus? Se te fizerem esta mesma pergunta hoje, o que falam de Jesus? Você vai falar, lá na igreja a pastora fala de Jesus, ela fala isso, fala isso, fala isso. Eu tenho aprendido que a palavra de Deus, na Bíblia está escrito isso, isso e isso. Mas aí a pergunta torna-se pessoal, mas e você? Quem é Jesus para você? O que você diz de Jesus? Quem é Jesus para você, meu irmão? O que você diz de Jesus na sua vida? O que você pode falar de Jesus? Como que você vai expressar quem é Jesus? Como é a tua vida com Jesus? Qual a obra poderosa que Jesus tem feito na sua vida? Você é capaz de relatar, de descrever como seria a sua vida sem Jesus? E quando nós conseguimos visualizar, descrever como seria a nossa vida sem Jesus, fica muito claro como é a nossa vida com Jesus. Aleluia. Quando a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu glorifico a Deus, porque essas verdades entraram no meu coração. Não existe outro caminho, não existe atalho, não existe percurso mais rápido, Ele é o caminho. Pode ser longo, mas é o caminho. Pode não ser o mais fácil, mas é o caminho. É o caminho da verdade, é o caminho da certeza, é o caminho da salvação. Todos os outros caminhos vão nos levar à perdição, mas o caminho de Jesus nos leva à salvação. Então a minha vida sem Jesus estaria dando na perdição. A minha vida sem Jesus estaria dando no fracasso. A minha vida sem Jesus estaria dando na tristeza. A minha vida sem Jesus estaria encontrando recursos próprios para tentar suprir suas dores, para tentar sanar suas incertezas, e nada seria capaz. Porque só Jesus é este caminho. Aleluia. Ele é a verdade. Irmãos, as pessoas estão cansadas de serem iludidas. Elas querem uma verdade, mas às vezes não se submete ao poder da revelação da palavra de Deus. Elas querem descobrir uma verdade através de lógica, através do entendimento racional. Mas a verdade, irmãos, ela é revelada pelo Espírito Santo. Olha aqui, Jesus pergunta para Pedro e diz, no versículo 15, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então ele diz para você quem eu sou. E Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz, vejo que não foi a carne, você não entendeu isso por uma lógica. Você não entendeu isso porque você é inteligente. Você não entendeu isso porque você juntou 2 com 2. Você não entendeu isso porque você conheceu minha família. Você não entendeu isso. Você só compreendeu isso porque o meu Pai te revelou. Aleluia! E então, Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, tu és pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí muitos acham que é sobre Pedro que Deus iria edificar a sua igreja, que Jesus iria edificar. Mas Jesus está falando, Pedro, tu és pedra. Você compreendeu esta pedra, esta verdade.
Esta verdade foi revelada a você pelo Pai. Aleluia. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta palavra revelada. Aleluia. Sobre Jesus revelado ao coração do homem, é que eu edificarei a minha igreja. Aleluia. E nós vemos que até hoje a igreja não pereceu, a igreja não se acabou, porque a verdade é revelada aos corações. Aleluia. Como que até hoje pessoas aceitam ao Senhor Jesus, se decidem servir a Deus, se não fosse algo espiritual acontecendo? Uma revelação que não vem da persuasão de pastores, não vem da boa oratória dos pregadores, não seria suficiente para fazer a igreja permanecer ao longo dos séculos. A igreja só permanece porque há a revelação do Espírito Santo, dizendo em cada vida: creia em Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Esta verdade foi revelada ao meu coração, esta verdade é revelada ao teu coração, e esta verdade é revelada a cada coração que levanta a sua mão e aceita Jesus como seu Salvador. A cada pessoa que se decide descer as águas do batismo, a cada pessoa que entende que é um pecador e que precisa de Jesus. Esta pedra é firmada. Jesus disse que Ele é a pedra de esquina, é a pedra de fundamento, é a pedra do alicerce, é a pedra forte. Não existe outra pedra a não ser a verdade da palavra de Deus. Pregar o evangelho é dizer as boas novas. E quais são as boas novas? Quais são as boas novas? Que Jesus quer salvar, que Jesus quer curar, que Jesus quer escrever a sua história, que Jesus quer te dar um novo nome, uma nova identidade, que Jesus tem vida eterna para você. E isto é pregar o evangelho. Aleluia. E nós precisamos entender e não querer apenas o evangelho que nós ouvimos, que nós levamos de uma forma missionária. Lembra quando as pessoas, quem viveu isso? Quem viveu esse tempo que a gente pegava um maço de folheto, saía na rua, entregando folheto para as pessoas e dizendo: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Eu vivi isso. Olha lá o Dionísio levantando a mão, Maria, Manuel. A gente pegava um maço de, Clarice, pegava um maço de folheto. Não tem mais folheto, meu irmão. Eu pegava um maço de folheto e a gente saía na rua entregando folheto para as pessoas, né, Sônia? Olha lá, Sônia do meu tempo. E aí entregava para as pessoas na rua, dizendo assim, porque vocês sabem, pessoa na rua não quer parar por nada, né? Mas a gente entregava e dizia: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E glórias a Deus, porque vidas foram alcançadas desta maneira. Amém? Vidas foram alcançadas desta maneira. E nós precisamos entender: Jesus nos ama, mas a pregação do evangelho, ela vai além. A pregação do evangelho, ela é mais profunda. Isso era só um chamariz, era só uma forma da pessoa que estava perdida nos seus maus caminhos, nas suas frustrações, pessoas que às vezes estavam se entregando à perdição. Por isso que é válido, irmãos, não estava errado, é muito válido, porque às vezes, naquele momento que a pessoa estava até pensando em tirar a própria vida, alguém a encontra e diz: Jesus te ama, aleluia, amém? Jesus te ama, e aquilo fazia diferença na vida das pessoas. E elas procuravam uma igreja, elas procuravam alguém que pudesse orar por elas, alguém que pudesse ministrar uma oração sobre elas. E então vinha a palavra completa, a palavra ensinada: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O evangelho pregado de arrependimento, de vida entregue ao Senhor Jesus.
E então nós precisamos querer viver isso. E dizer, Senhor, muito obrigado porque a Tua palavra chegou a mim. Mas eu creio que através da minha vida, o Senhor quer levar essa palavra a tantas outras pessoas. Em nome de Jesus. Jesus disse aqui, olha, sobre esta verdade. Cristo revelado aos corações. Amém? Eu me lembro quando um pastor disse para uma pessoa que estava orando pelo seu esposo, e chegou uma hora que ela falou para o pastor, ela falou, pastor, eu estou cansado de falar de Jesus para o meu marido. Ele não quer ouvir, ele não quer saber, ele zomba de mim, e eu estou cansada de falar de Jesus para o meu marido. E o pastor disse para ela, então pare de falar de Jesus para o seu marido, comece a falar do seu marido para Jesus. Comece a orar por ele, comece a entrar em propósitos pela vida de alguém, comece a entrar em verdadeiras batalhas espirituais por salvação, para que o evangelho seja revelado. É algo que nós não vamos fazer, é algo que nós não vamos fazer com as nossas mãos, não é nós que vamos convencer, não é nós que vamos tirar as dúvidas, não é nós que vamos tirar a dureza do coração, não somos nós que vamos lá e vamos ler a Bíblia até a pessoa entender, mas é algo que o Espírito Santo precisa fazer. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí quando a palavra de Deus toca, ela toca e vai lá na divisão das juntas e medulas, da alma e do espírito, e a pessoa se quebranta, porque há um toque do Espírito Santo de Deus, é a palavra revelada ao coração, como Jesus disse, Pedro, olha, você entendeu, mas esse entendimento você não está tendo, porque você tem um QI mais elevado, porque você tem um potencial fora de série. Não, Pedro, você só chegou a esse entendimento porque foi revelado pelo Espírito Santo. Que nós possamos pedir a Deus para revelar a nós aquilo que nós precisamos saber da parte de Deus. Peça ao Senhor neste momento, faça a tua oração, diga, Jesus, eu peço, vem me revelar, vem tirar as escamas dos meus olhos, Pai, vem, ó Pai, revelar a verdade do Evangelho para a minha vida, Senhor, para que eu possa entender o que o Senhor quer através de mim, aleluia. E para as pessoas que você está orando, intercedendo, clamando, pedindo libertação, comece a orar. O Senhor Jesus está te dando uma chave nesta noite. Comece a orar, dizendo, revela àquele coração o poder da tua palavra. Aleluia. Revela, Senhor. A pessoa vai se sentir visitada por Deus. Algo que ela tem dúvida vai ser sanado, porque a obra maravilhosa de Jesus acontecerá. E aqui Jesus está dizendo, olha, quem entende isso, veja bem o que Jesus está falando para Pedro. Você entendeu que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. E sobre esta verdade eu vou edificar a minha igreja. O que você ligar na terra será ligado, e o que se ligar no céu será ligado na terra. Veja bem, isso nos dá autoridade. Isso nos dá poder na oração. Entender coisas que vão além dos nossos olhos, coisas que são espirituais. Está passando por uma situação difícil, começa a ver o que tem de espiritual nisso. Começa a buscar no Senhor. Está passando por um problema, começa a buscar no Senhor. Meu Deus, o que tem de espiritual nisso? E comece a orar.
e comece a se comprometer com esta mudança, comece a se comprometer com este agir, comece a se comprometer com o que Deus quer fazer naquele âmbito espiritual, na tua vida, na tua casa. E quando eu digo que existem coisas que são espirituais, não quer dizer que você não esteja envolvido nisso. Não quer dizer que se a situação é espiritual, então eu vou só orar e tudo magicamente vai se resolver como se fosse de uma forma virtual. Não. Tem situações que são espirituais, mas que dependem do meu agir, da minha posição como cristão, dependem do meu empenho na oração, dependem do meu desejo de transformação, dependem do meu quebrantamento, dependem da minha obediência, dependem do quanto eu tenho entendimento para me submeter ao plano de Deus, porque aí eu vou ter autoridade. Aleluia. Aí eu vou ter autoridade. Eu vou chegar, vou orar e a minha oração vai ter poder. Amém? Pedro estava aqui recebendo algo maravilhoso de Deus, mas não quer dizer que agora ele seria alguém muito diferentão. Não quer dizer que agora ele ia andar com uma estrela na testa. Não quer dizer que agora ele ia andar com um cinturão de vencedor. Não quer dizer que agora ele teria um lugar no meio da sociedade, um lugar de destaque. Pelo contrário, ele morreu e morreu por Jesus. Mas ele teve a força, ele teve a garra, ele teve condições físicas, emocionais de se entregar por Jesus. Porque ele entendeu que ia além dele, o que transcendia ele, o que transcendia o seu próprio ser. Ele entendeu a missão que ele tinha, aleluia. Quando o Senhor te dá autoridade, não quer dizer que ele vai colocar uma estrela na sua testa, ou uma varinha de condão para você sair fazendo tudo o que você quer. Mas significa que você vai ter condições de submeter mais a Cristo, para Ele operar em nós aquilo que agrade o seu nome, aleluia. E então Deus vai poder cumprir em nós aquilo que está no plano de Deus para as nossas vidas. E a nossa oração terá poder. O que nós ligarmos, será ligado. E o que nós desligarmos, será desligado. Amém? Aquilo que nós declararmos em oração com poder, que não terá poder espiritual sobre a sua vida, vai ser anulado em nome de Jesus. Amém? E aquilo que você declarar, que em nome de Jesus vai acontecer, vai ter uma bênção, vai ser uma ferramenta usada nas mãos de Deus, assim será em nome de Jesus. Se nós quisermos viver esta verdade do Senhor, se nós andarmos nos seus propósitos, nos seus caminhos, se nós dissermos: Jesus, eis-me aqui, Senhor. Se nós começarmos a entender que tem coisas que Deus precisa nos revelar, tem coisas que Deus precisa abrir os nossos olhos, o nosso coração e plantar dentro de nós. Verdades que somente Ele pode fazer. Aleluia. Eu me lembro o dia que nós fomos visitar o pastor que estava doente. Ele tinha passado pelo vale da sombra da morte, quase que ele foi. E ele teve uma experiência com Deus ali naquele quarto de UTI, ali passando por aquele tratamento. E quando a gente foi visitar ele estava impactado pela experiência que ele tinha tido. Ele segurava na nossa mão. E ele falava: Valdenira, Deus quer salvar as pessoas. E aí a gente falava: claro que Deus quer salvar as pessoas. Mas ele chorava e ele dizia: Deus quer salvar as pessoas. Porque aquilo foi revelado a ele de uma forma que ele ainda não tinha vivido. De uma forma que ele ainda não tinha compreendido.
Talvez por muitos anos ele tivesse sido aquele religioso, aquele que sabe colocar para pessoas algumas regras e dizer, você serve, você não serve. Mas ali naquele quarto de hospital, naquele quarto de UTI, ele entendeu o tanto que Deus quer chegar nos corações das pessoas e fazer algo que vai além do que a gente pode ver, algo que vai além do que a gente pode mensurar, algo que vai além do que a gente pode identificar. Deus quer salvar as pessoas, aleluia. E no início eu não estava entendendo, depois eu comecei a chorar com ele, porque eu comecei a entender que ele tinha tido uma revelação de algo que até aquele momento ele não tinha entendido, mesmo sendo pastor por muitos anos. Até aquele momento ele não tinha entendido algo que transcendia tudo que ele já estudou. E eu quero te fazer um convite, meu irmão, quero te instigar nesta noite a procurar ter uma experiência com Deus que transcenda tudo que você já conhece. Qualquer tipo de linha teológica que você conheça, começa a dizer, Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero que o Senhor me revele algo do teu coração. Obviamente que Deus vai revelar tudo aquilo, se for de Deus, que pode ser confirmado pelas Escrituras. Amém? Porque nada vai vir de Deus que não possa ser confirmado na palavra de Deus. Amém? Mas peça ao Senhor para te mergulhar em coisas que estão no coração de Deus para os nossos corações. Que vai além do que a gente pode estudar, que vai além do que a gente pode ver, mas são coisas que Deus quer revelar, como foi revelado para Pedro. E a vida de Pedro mudou, e a sua vida pode mudar. A partir do momento que Deus te dê um chacoalhão, te revele coisas que vai além do que a tua esposa tem falado, teu marido tem falado, tua mãe tem falado, teus professores da Bíblia têm falado, vai além, porque é algo que Deus quer fazer dentro de você. E a partir disso a transformação virá de dentro para fora. E logo as pessoas vão ver uma mudança maravilhosa. Aleluia. Porque não se pode esconder uma lâmpada acesa debaixo da mesa. Não se pode esconder uma cidade iluminada. Não é assim, irmãos? Logo verão transformações que vai ser inevitável. Você não vai conseguir esconder. Você vai querer sair falando de Jesus para os quatro cantos desta terra. Você vai querer ficar orando. Você vai querer adorar ao Senhor Jesus. Você vai ter desejo que as pessoas se entreguem ao Senhor Jesus. Você vai ter desejo de mergulhar mais e mais no conhecimento da palavra de Deus. Eu quero que você fique de pé. Aleluia. Você tem essa chave, irmãos. Porque essa palavra já foi revelada ao teu coração. E a chave da autoridade. Em nome de Jesus, comece a orar nesta hora com autoridade. Para mudar a situação que você está vivendo. Para repreender espíritos malignos que vieram para te paralisar. Para repreender forças das trevas que vieram para se levantar à sua frente. Em nome de Jesus, Satanás não tem poder na sua vida. Satanás não tem poder no teu coração. Satanás não tem poder no teu casamento. Satanás não tem poder na tua família. Comece a clamar agora, comece a falar com o Senhor, comece a usar a autoridade do poder de Deus. Você já tem essa chave, que é a revelação, que Jesus é poderoso, que Ele está acima de todo nome, todo principado, toda potestade. Não há poder das trevas que possa resistir ao nome do nosso Deus. Não há obra do maligno que possa resistir ao poder de Deus. Então comece a clamar nesta hora. Comece a declarar a bênção na tua vida, a repreender esta ação do maligno. Em nome de Jesus. Nós nos levantamos como igreja, nós clamamos como corpo do Senhor, a quem foi revelado que Jesus é poderoso, que Jesus reina sobre todo nome, Ele domina, Ele está acima de qualquer nome,
poder, domínio, hoste, potestade, em nome de Jesus. Não há nada que possa resistir ao mover de Deus, não há nada que possa resistir ao poder de Deus, não há nada que possa resistir à obra do Senhor Jesus. Nós ordenamos agora, obra das trevas, caiam por terra em nome de Jesus. Sejam dissipadas agora, as maldições de Satanás, sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Trabalhos que são feitos, palavras de maldição que são lançadas, em nome de Jesus, perca agora o poder, não tem mais ação, não tem mais poder. Senhor, toca agora neste corpo, repreendendo a dor, repreendendo a seta de enfermidade que veio, repreendendo esta doença que não tem causa física, ela tem causa espiritual. Em nome de Jesus, eu te ordeno, doença enviada de Satanás, sai, sai, em nome de Jesus. Problema no casamento, em nome do Senhor Jesus. Problema no trabalho, portas fechadas, dificuldades, embaraços, coisas que foram enviadas pelo maligno. Corta agora toda ação, corta agora todo mal, corta agora, Senhor Jesus. Quebra o arco, quebra a lança, Senhor Jesus. Queima esses carros no fogo, em nome de Jesus. Quebra agora todo o mal, toda a ferramenta que veio contra a vida do teu servo, contra a vida da tua serva, contra a tua igreja, contra o teu povo, em nome de Jesus. Seta de Satanás com frieza espiritual, seta maligna com embaraços, setas malignas com contendas, com confusões, com brigas, dissensões, em nome de Jesus. Seja quebrado agora, na autoridade que Jesus dá à igreja que está alicerçada sobre a pedra que é Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Em nome de Jesus, acampa teus anjos poderosos, Senhor Jesus, dá livramento ao teu povo, dá libertação à tua igreja, em nome de Jesus. Acende as chamas que guardam o teu povo, em nome de Jesus, ó Deus. Vai guardando, vai acampando teus anjos, Senhor Jesus. Senhor, esconde o teu povo, Senhor, debaixo das suas asas, onde o inimigo não possa tocar, em nome de Jesus, onde o mal não possa encontrar. Há autoridade no teu nome, vidas sejam libertas, em nome de Jesus, vidas sejam tocadas, almas sejam quebrantadas, pessoas se decidam as águas do batismo, pessoas se decidam por uma aliança com o Senhor. Todos os impedimentos sejam aniquilados, sejam eliminados, em nome do Senhor Jesus. Tira agora as barreiras do coração, tira agora as barreiras dos olhos, tira agora a dureza dos corações. Nós declaramos vidas salvas, nós declaramos casamentos abençoados, nós declaramos famílias restauradas, nós declaramos batismo nas águas, nós declaramos batismo com teu Espírito Santo, nós declaramos cura de enfermidades, nós declaramos portas de emprego abertas, nós declaramos a tua bênção, em nome de Jesus. Agora eu posso te
Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu creio, Senhor, que há coisas maravilhosas reservadas para o teu povo, experiências que o Senhor quer revelar, coisas, Pai, para fazer o teu povo viver, sentir, Pai, em nome de Jesus, testemunhos de muitas vitórias, Pai, testemunhos de milagres, Senhor, de uma vida alicerçada na verdade da tua palavra, em nome de Jesus. Diga comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de